Olá, uma boa noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. Dia 25 de novembro, próxima quinta-feira, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Assunto que merece a nossa atenção e que será o tema do Aparecida Debate de hoje. Afinal, o Brasil está entre os 10 países do mundo com maior número de feminicídios. O mais grave é que em mais de 90% dos casos, o homicídio contra a mulher é cometido por homens com quem a vítima possuía relação afetiva. E se não bastasse, esse problema foi agravado pela pandemia do coronavírus. Dados de 2020 mostram que, em meio ao isolamento social, foram registrados 1.350 casos de feminicídio, ou seja, 1 a cada 6 horas e meia. As medidas protetivas de urgência também subiram, 4,5%, somando 294.440 decisões concedidas pela Justiça. Vale lembrar, a lei define como violência contra a mulher qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto no ambiente público como no privado. Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje a Silvia Jerusa Rodrigues, terapeuta sistêmica individual, familiar e de casal. Também especialista em sexualidade humana, mestra e doutora em ciência da religião. Silvia, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda aqui no Aparecida Debate. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, digo eu. Boa noite a todos e todas. Também conosco nessa noite a doutora Jamila Jorge Ferrari, delegada coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Também a coordenadora do projeto Integrar, professora da Academia da Polícia Civil de São Paulo e membro do Comitê Intersecretarial de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo e do Conselho de Segurança Estadual, a quem eu também desejo uma ótima noite. Seja bem-vinda também, Jamila, aqui ao Aparecida Debate. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Silvia. Um ótimo debate para a gente. Para todos nós. E antes de começar o nosso debate, vamos conhecer a história da Marília Bolt. A advogada conviveu com uma série de violências no relacionamento que durou 8 anos. Ela fez um relato dos abusos que sofreu ao repórter Ícaro Malta. Mas eu acho que o principal sinal que eu tive na época de namoro, já indo para o noivado, foi de uma cena de ciúme dele muito grande com o meu primeiro namorado. Tinha uma foto com vários jovens e meu primeiro namorado estava do meu lado. Nós não estávamos nem de mão dada, mas ele fez eu queimar todas as fotos. De uma cena de ciúme foi bem grande, então eu acho que ali já deveria ter acendido um alerta muito grande. Ele dizia, né, eu sou muito bom profissionalmente, você é boa na cozinha, como se eu não fosse boa profissional em outra área. Então eram coisas assim que parece que são pequenas, mas que eram ditas rotineiramente. Então eu me sentia muito controlada, extremamente, na verdade, manipulada, mas eu não percebi, eu achava que a culpa era minha, que eu que era ruim demais e que ele estava tentando apenas me ajudar. Eu não conseguia ver que era toda uma manipulação a fim de, na verdade, me destruir emocionalmente, né? Comecei a confrontá-lo até que ele um dia me proibiu de entrar dentro da minha própria casa e eu fiquei literalmente na rua. Então, talvez a forma, ele esperava que eu continuasse lá no portão e ficasse lá por horas aguardando ele voltar, mas eu acabei saindo e não voltando, né, mais para o relacionamento. Ele foi atrás de mim na faculdade, saiu invadindo as salas de aula me procurando, mas eu acabei não retomando porque para mim aquele ato foi o ápice dos ápices de que era tudo errado, porque eu falei, uma pessoa que me ama não me deixa na rua. As pessoas me vinham me procurar por conta daquilo que eu tinha vivido, porque foi uma história um pouco drástica, a agressão física, a expulsão da casa, e aí eu acabei começando o projeto da superação da violência doméstica, que é nas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube.
Tá aí, né, esse relato que infelizmente retrata bem a realidade de milhares de mulheres hoje aqui no Brasil que sofrem todo tipo de violência. E hoje estamos aqui no Aparecida Debate para conscientizar você, mulher, dos seus direitos, principalmente para reagir contra qualquer tipo de violência. Por isso, já vou perguntar diretamente para a Silvia. A gente viu no relato da Marília falando em relação aos primeiros sinais, que ela não se atentou para isso, né? E chegou nas vias de fato, digamos assim, com a agressão física. Não precisa chegar até lá, né? Precisa ficar atenta a esses sinais. Quais são as formas de violência que a gente pode definir e caracterizar como violência doméstica, Silvia? Nós, inclusive, a Marília mostrou muito, praticamente, que ela passou quase pelos 4 tipos de violência doméstica, né? Porque a violência, ela se divide, não necessariamente em compartimentos, na violência emocional, na agressão verbal, que às vezes é muito pior do que uma agressão física, e ele também cometeu uma violência de patrimônio, que é ele deixou-a para fora de casa, isto é, ele tirou o patrimônio dela, porque a casa pertencia aos 2. E quando ele dizia para ela, a violência emocional é quando o homem manipula a mulher a pensar que ela é um ser inferior e que o lugar dela é somente dentro de casa, cuidando dos filhos, que ela não é uma boa profissional. Então, ela nunca poderá ser autônoma, ela nunca poderá almejar, alcançar os seus sonhos. Isso é a violência emocional. Você é uma burra, eu sou maravilhoso, você é burra. E uma das coisas que acontece muito é a agressão verbal. Ela sofreu muita agressão verbal. E a manipulação do homem é tanta que ela achava, e muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres que sofreram esse tipo de agressão, que a culpa é minha. Eu atendi certa vez uma pessoa que o marido já havia batido nela 4 vezes. E ela dizia, mas quando eu me comporto, ele é tão bom para mim. E eu tenho uma estratégia que eu disse assim, quantos anos você tem? Que eu esqueci. Aí ela falou, 35. Eu digo, eu pensei que era 8, 7. Porque hoje em dia, nem criança a gente bate mais quando ela não se comporta bem. Mas os homens manipulam de tal maneira que dizem assim, olha, você mereceu a surra, você mereceu a minha agressão. E quando ela namorava, isso é muito comum, os noivos, já cometeu uma agressão ao queimar todas as fotos de memórias que ela tinha, quer seja com o ex-namorado, já conheci homens que queimou todas as fotos da família da esposa, pai, mãe, porque não gostava da maneira que a família se comportava e do apego que ela tinha com esse pai. Então, isso aí é uma violência emocional, é uma violência, agressão verbal e uma violência, e partiu para a violência física e também, como eu já disse anteriormente, de patrimônio. Ele tirou o patrimônio dela, ele tirou a casa dela, ela não pôde entrar dentro de casa. E esses são os 4 tipos de violência. Existe também o estupro, inclusive dentro do relacionamento, que é a violência sexual. O estupro dentro do relacionamento, marido e mulher, parceiro e parceira, quando ele diz, você não pode se negar. A mulher não quer ter relação, mas ele vai e ele força a esposa ou a parceira a ter relação, mesmo ela sem vontade, ou mesmo ela sem poder, ou ela enferma, ou ele enferma, enfim. São esses os tipos de violência que a gente tem. Existe também o estupro fora do relacionamento, né? Que a doutora Jamila vai nos dizer aí, provavelmente, a quantidade de mulheres que é estuprada por hora no Brasil. Eu queria só, desculpa, dia 25 de 11, nós estamos no mês da consciência negra, e é impressionante que a violência, o maior número de violência que nós observamos é de mulheres negras. Aí eu tenho alguns números, mas a doutora Jamila pode nos dar que o perfil majoritário de mulheres que sofrem violência doméstica são jovens, 27% são mulheres jovens e negras, né, do perfil de... E aí eu queria só dar esse número, mas eu quero deixar para a doutora Jamila, que nós ocupamos hoje a 5ª posição dentre 83 países no número de violência, de feminicídio, né? Então,
a quinta posição entre 83 países. É um número muito significativo. Uma bela introdução da Silvia colocando para a gente poder entender, né, esses vários tipos de violência que existem contra a mulher. Agora eu queria passar para a doutora Jamila, pela experiência que ela tem como delegada de polícia, atua diretamente no atendimento a essas vítimas, para que ela fale o seguinte: quando que é o limite, doutora? Ou seja, quando que a mulher deve encarar não apenas mais como uma discussão, como uma briga, e sim como já uma agressão, uma violência que pode ir crescendo e desencadear até na morte da mulher, né? Com certeza. Realmente, muitas vezes, muitas mulheres sequer entendem que estão sendo vítimas de violência, né? O limite é, na verdade, qualquer sinal de violência. Então, o xingamento, humilhar essa mulher, ameaçar essa mulher, impor a essa mulher restrições, como você está proibida de trabalhar, como disse a entrevistada, ela era boa na cozinha. Isso já demonstra um relacionamento abusivo e que por si só, mesmo que não tenha acontecido um crime efetivo, uma ameaça, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma lesão, uma vias de fato, mas por si só já mostra a forma abusiva desse relacionamento, e essa mulher tem que se fortalecer para romper esse ciclo de violência. O interessante... Doutora, pode continuar, mas eu queria só acrescentar o seguinte: interessante pelo relato das vítimas é que do namoro para o casamento tudo muda, né? Exatamente. É o que a gente chama de ciclo da violência, né? Dificilmente uma pessoa começa um relacionamento xingando a outra no flerte, né? No namoro. Então você não começa o namoro falando você é uma vagabunda ou dando um tapa na cara dessa mulher. Ao contrário, né? Você conquista aquela mulher, muitas vezes mostrando algo que você não é na realidade, que aquele homem, ou mulher também, né? Aí não importa, que aquela pessoa não é na realidade. E isso é demonstrado muitas vezes com situações que não são crime ainda. Então, eu quero saber a senha do seu celular. Não é crime você pedir a senha do celular da sua companheira, mas já liga um alerta. Eu quero que a nossa conta corrente seja conjunta, mas eu vou ter a minha própria conta corrente. Você não pode ter uma conta corrente só sua, um exemplo. Eu não quero que você saia de saia curta, ou eu não quero que você seja amiga de determinada pessoa. Tudo isso são exemplos de um início de um relacionamento abusivo que pode sim culminar com uma violência mais grave, até o feminicídio, né? É o que a gente chama de ciclo da violência. E existe um estudo muito interessante da ONU Mulheres que diz que a mulher, quando procura ajuda, ou seja, quando ela vai numa delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência, ela já foi vítima de outros tipos de violência pelo menos 8 vezes. Ou seja, muitas mulheres têm dificuldade de entender que aquilo é violência, ou acreditam também que ele vai mudar porque ele pediu desculpas, porque ele disse que nunca mais vai fazer aquilo, ou porque ele só fez aquilo porque tinha sido mandado embora ou estava alcoolizado. E aí essa mulher releva uma violência, vamos assim dizer, mais branda, para depois iniciar todo novamente aquele ciclo de violência, aquela tensão e aquela agressão, que com o tempo tende a ficar mais grave, culminando, como você disse, no feminicídio. Silvia, agora voltando a falar das questões dos tipos diferentes de violência contra a mulher, eu queria só aprofundar um pouquinho nessa diferença que existe e o que difere exatamente a violência psicológica da física. Agressão? Isso, a agressão, porque já existe a agressão verbal, que é a violência emocional. Através da agressão verbal, ele vai humilhando essa mulher, diminuindo essa mulher, tirando a autoestima dessa mulher e, por último, quando ele perde os argumentos, a argumentação, ele parte para a violência, como sendo a autoridade máxima sobre a vida dessa mulher, essa ideia de posse que o homem, em geral, tem, e principalmente o agressor tem, que essa mulher é posse dele. E aí a agressão física que pode resultar no feminicídio. Sim. Agora, doutora Jamila, só para a gente encerrar esse bloco, para todos esses tipos de violência contra a mulher, há punição prevista em lei?
Sim, sim. Inclusive, a violência psicológica hoje, né, desde o final de julho deste ano, passa a ser crime. Autônomo, por assim dizer, porque nós tínhamos uma certa dificuldade de conseguir enquadrar aquele agressor na violência psicológica, porque, como bem dito pela Silvia, ela não deixa marcas, ela vai deixar marcas psicológicas. Então, essa mulher vai sofrer depressão, síndrome do pânico, muitas emagrecem, outras engordam, exemplos, né, de alguns tipos vamos dizer assim, de traumas que a violência psicológica causa nessa mulher. E aí nós não tínhamos, muitas vezes, um crime específico que pudesse enquadrar aquele agressor. E aí, desde o final de julho deste ano, nós passamos a ter o crime de violência psicológica, que também pode ser adicionado a ele, né? Não é um crime autônomo, mas também pode ser somado a ele os xingamentos, que seria a injúria, a calúnia, a difamação, o estupro ou um crime patrimonial. Então é um ganho muito grande para as mulheres, porque realmente a violência psicológica muitas vezes deixa marcas e cicatrizes muito piores, e isso a gente sempre ouve das nossas vítimas, né? Que elas preferiam que ele tivesse dado um murro na cara delas para deixar uma marca e elas serem acreditadas, do que só a violência psicológica. Então é muito triste isso, mas nós tivemos aí um ganho muito grande quando o legislador decidiu, né, agora fazer com que a violência psicológica seja um crime autônomo. Só para concluir com a senhora, a gente até colocou a pergunta aí na tela, além da prisão, que é a punição mais rígida, também há medidas socioeducativas para esse homem que comete a violência? Sim, na verdade depende muito da pena, né? Nós temos crimes com penas altas, crimes com penas menores, aí vai depender muito da pena que esse crime tem para aquele caso concreto, mas o que é mais importante de tudo são as medidas protetivas de urgência, né? Que esses homens, muitas vezes, é imposto a esses homens, e uma dessas medidas, inclusive também, que tem pouco mais de um ano, né, que consta agora na Lei Maria da Penha, é que esses homens passem por cursos e por apoios psicológicos ou aulas que façam com que eles, de alguma forma, ressignifiquem, né, a masculinidade deles e entendam que a mulher não é objeto, que eles não têm direito de bater numa mulher e etc. Então são uma série de medidas protetivas específicas que tem na Lei Maria da Penha, não exclusivas, né, depende do caso concreto, por óbvio, mas que também de alguma forma podem ajudar esse homem a não voltar com aquela mulher que ele agrediu, mas a ter relacionamentos saudáveis posteriormente. Aprender, né? A gente está encerrando esse primeiro bloco aqui do Aparecida Debate. A gente fez uma introdução para que você aí de casa entenda e compreenda mais o que é, afinal, essa violência contra a mulher. Não é apenas a agressão física, como a gente viu pela explicação da Silvia e também da doutora Jamila. Mas antes de voltarmos com o nosso debate, vamos mostrar agora o trabalho de duas instituições que acolhem mulheres vítimas da violência doméstica. O Bem Querer Mulher é um programa criado em 2004 com o apoio da ONU Mulheres para prevenir e combater a violência contra a mulher. De primeiro momento, elas chegam através da delegacia, ao qual a gente tem parcerias, nós temos parcerias com 2 delegacias. Então, ela vai fazer o boletim de ocorrência e depois disso ela é encaminhada para a Casa Bem Querer. Outras mulheres podem chegar de porta aberta porque vê as nossas redes sociais e entendem que precisam de ajuda, ou a rede de apoio, que aí a gente fala de UBS, AMAS. O Bem Querer tem 3 casas na cidade de São Paulo, onde são acolhidas mulheres e crianças vítimas de violência. O Bem Querer como um todo, ele tem 3 compromissos, né? Um é divulgar a causa, divulgar as questões relativas à violência contra a mulher. O outro é formular e aprimorar permanentemente um protocolo de atendimento humanizado às mulheres e meninas que sofrem violência doméstica. Isso implica no atendimento socioassistencial, psicológico e jurídico, de forma integrada e articulada, acionando a rede de apoio para todas as demandas que forem necessárias para o real atendimento às necessidades dessa família, né, desta mulher e dessas crianças. E o terceiro pilar é formar
pessoas, sejam líderes comunitários ou agentes públicos, para que esse atendimento humanizado aconteça em toda a rede de apoio. A Paola é psicóloga do Instituto Abraços, que fica na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. O Instituto se concentra em oferecer atendimento psicológico gratuito e individual para auxiliar as vítimas de violência e seus familiares. Geralmente, o que a gente chama de violência psicológica, ela precede a agressão física, Então, sempre vem de pouquinhos assim e vai gradualmente se intensificando até chegar em algo mais trágico. E também nós, como profissionais, fortalecer essa mulher, resgatando essa autoestima que ela perdeu, dando possibilidades de vida que antes ela não tinha, porque muitas vezes ela perde as perspectivas. Em ambos os trabalhos, existe um ponto em comum: a dificuldade que as mulheres encontram de romper com o ciclo da violência. É difícil porque os vínculos afetivos eles são maiores do que, infelizmente, do que o da violência. Então, para romper com um vínculo afetivo e tomar a decisão de procurar ajuda, é bem difícil. Quando a mulher chega na violência física, que é o que todo mundo conhece e vê na televisão normalmente, a violência psicológica já andou muito fortemente. E a violência psicológica destrói a autoestima e a identidade dessa mulher. Tanto que há o conceito de que a mulher fica na relação porque gosta de apanhar, A gente tem que pensar que a violência psicológica que ela sofre ao longo do relacionamento é tão forte que ela chega a acreditar naquilo que o agressor diz. Ele faz com que ela se torne uma pessoa tão vulnerável, com a autoestima tão baixa, que ela acha que aquilo que ela tem é o máximo que ela consegue, Que ela não consegue nada melhor do que aquilo. A denúncia ainda pode ser a nossa maior arma para lutar contra a violência doméstica. Se você sabe que uma mulher está sofrendo violência, você está ouvindo os gritos, os pedidos de socorro, você está vendo que essa mulher está apanhando, ligue imediatamente para a polícia e denuncie, peça ajuda, peça a força policial pelo 190. Se você sabe que uma mulher está sofrendo violência, mas não naquele momento, mas que ela sofre violência na vida dela, ligue, denuncie no 180 que isso vai ser investigado. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre todos esses fatores que foram levantados na bela reportagem feita pelo Ícaro Malta, falando em relação à denúncia, para quem fazer, e a gente não pode ser omisso diante de a gente perceber que há uma violência dentro de determinada casa, mesmo que não seja, Silvia? Nosso parente, a gente é corresponsável por tudo aquilo e omisso se a gente não denuncia. Agora eu queria, eu deixei uma pergunta lá no primeiro bloco, quando afinal procurar imediatamente uma delegacia? Bastou, não dá mais. Silvia. Eduardo, eu posso complementar perguntando para a doutora Jamila? Sim, pois não, fique à vontade. É porque esse assunto, fiquei muito feliz de ouvir que em julho, agora a violência psicológica vai ser investigada, também é crime, porque uma das maiores dificuldades é justamente isso, como a violência psicológica, que a gente também chama violência emocional, não deixa marcas. Como é que a delegacia, como é que vocês vão, qual eu diria, a brevidade, a rapidez do sistema? Porque se levar muito tempo para verificar, para ter evidência dessa violência emocional, como é que essa mulher fica lidando com esse parceiro durante esse tempo em que vocês vão verificar a veracidade da denúncia? Ótimo. Antes de mais nada, Eduardo, ao menor sinal de violência, essa mulher tem que procurar a delegacia. Uhum. E aí não é a violência física, é o xingamento que vai ofender a honra dessa mulher, é a violência psicológica, é a ameaça, vias de fato, que é empurrar, puxar o cabelo, mesmo que seja uma violência
que não deixa marca, ao menor sinal de violência, essa mulher tem que procurar a delegacia, tem que ser feito um boletim de ocorrência. Com relação especificamente à violência psicológica, que causa esse dano emocional, o próprio artigo do Código Penal, ele fala que o dano emocional precisa ser comprovado. Por óbvio, eu não tenho psicólogos na polícia, eu não tenho assistentes sociais na polícia, policiais assistentes sociais ou policiais psicólogos. Então, o que vai acontecer na prática, o que está acontecendo na prática? Essa mulher registra o boletim de ocorrência, nós verificamos duas coisas. É necessário que seja pedida uma medida protetiva? Sim. Então, será solicitada a medida protetiva ao Poder Judiciário, seja o afastamento do lar do agressor, seja a proibição de contato desse agressor com essa vítima, mesmo quando for uma violência psicológica, que não tenha deixado nenhuma marca. Esse é um caso. Se não for caso de pedir medida protetiva, porque a mulher já está separada do agressor, ele mora em outra cidade, por exemplo, que não é necessária essa medida protetiva, o inquérito policial seguirá. E o que nós devemos fazer, nós policiais? Ouvir testemunhas, verificar se essa mulher passa por algum tipo de tratamento médico, psiquiátrico, se ela toma algum tipo de medicação, ouvir, por exemplo, colegas de trabalho que dizem que ela falta muito no trabalho, ou que de repente ela engordou ou emagreceu muito. Então, são pequenos indícios. A gente tem que entender que na polícia não é necessária a prova cabal de que aquele crime aconteceu, mas apenas indícios. E nesse caso, essas informações como medicação de controlada ou as testemunhas podem ajudar a gente a obter esses indícios, encaminhar tudo isso para o Poder Judiciário e daí lá essa mulher passar por uma perícia psicológica, por psicólogos e assistentes sociais designados pelo juiz, né, pelo Poder Judiciário, que vão determinar se houve ou não, diante daquelas atitudes daquele agressor, um efetivo dano psicológico e emocional nessa mulher. Agora eu queria ouvir a doutora Jamila e em seguida a Silvia sobre a mesma pergunta que eu vou fazer para as duas, para ambas. O medo ainda é a maior barreira para que a mulher vítima de violência denuncie o seu companheiro? Quais as garantias que ela tem em denunciar, procurar uma delegacia e não sofrer nenhuma retaliação? E ficar em segurança, digamos assim. Doutora, a senhora primeiro, depois a Silvia. Com certeza, o medo é uma das principais causas que fazem com que as mulheres deixem de ir e deixem de denunciar o que acontece com elas. Mas não só o medo, a vergonha, o medo de ser humilhada na delegacia de alguma forma, ser julgada e pré-julgada pelos atores aí da segurança e também a dependência financeira. Então, vamos dizer assim, são os principais fatores: medo, vergonha e dependência financeira. Especificamente com relação ao medo e à vergonha, as mulheres têm que saber, e isso é muito importante a gente falar aqui numa rede de televisão tão importante, que existe o que nós chamamos de rede de apoio. A própria reportagem fala isso. A delegacia de polícia faz o boletim de ocorrência, pede medida protetiva, que é um grande mecanismo de proteção a essa mulher, mas também pode encaminhar essa mulher à rede de apoio, que seria, como falado pela reportagem, o Bem-Querer Mulher. Ou seja, essa mulher terá, além da parte policial e judicial, um acompanhamento psicológico e de assistência social. Seria, se essa mulher não tem para onde ir, abrigos sigilosos ou casas de passagem que muitos municípios têm. E mesmo que não tenha no seu município, você pode ser encaminhada para outro município, pelo menos para você ficar um período com os seus filhos até conseguir se estabelecer em outra casa ou em outro local. Então, existe uma série de atitudes que a polícia faz, não só o BO. E isso é muito importante. E quando essa mulher vai até a delegacia e registra esse boletim de ocorrência, é oferecido a ela a rede de proteção, um encaminhamento a algum tipo de ONG ou mesmo alguma instituição ligada à Igreja Católica ou qualquer outro tipo de religião que vai ajudar essa mulher a, além de ter a proteção do Estado, juiz, né, policial, também conseguir superar e efetivamente romper o ciclo da violência. Só boletim de ocorrência não ajuda a mulher. Nós temos que ter o boletim de ocorrência, nós temos que ter a medida protetiva e a condenação desse agressor, mas essa mulher precisa se fortalecer. E só com a ajuda psicossocial é que essa mulher consegue se fortalecer. Ou seja, Silvia, a certeza de que ela não está sozinha, né?
Exatamente. E eu gostei muito da fala da doutora Jamila sobre fortalecimento. Porque, além do medo, mesmo elas sabendo que vão ter essa medida protetiva, que elas vão ter acolhimento, muitas mulheres, elas desenvolvem aquilo que vocês, inclusive, falaram já, um vínculo afetivo muito forte, porque existem 2 tipos de vínculo, o afetivo, o positivo e o negativo, mas que também é um vínculo. Ela não consegue... A doutora Jamila já disse muito bem que é muito amplo, são várias esferas que impedem essa mulher de fazer a denúncia. O medo, muitos homens denunciam, eu vou lhe procurar em todo lugar e vou matar você e as crianças. Tem homens que ameaçam a própria família da pessoa que saiu de casa, da mulher que saiu de casa, e ela tem medo dessa morte dos familiares. E também, uma coisa que eu observo muito, a falta de apoio da própria família. Ainda bem que estão se levantando essas ONGs, essas casas de acolhimento, porque por causa da... Veja bem, quando a mulher casa, muitos homens dizem, deixe de trabalhar para cuidar dos nossos filhos. E muitas mulheres fazem isso. Além dele dizer, e da nossa sociedade brasileira dizer que o lugar da mulher é na cozinha, que o lugar da mulher tomando conta dos seus filhos coloca toda eu diria, toda a responsabilidade desses filhos sobre a mulher. Quando ela precisa sair desse relacionamento, ela não encontra o apoio financeiro e de acolhimento da própria família. Então, vem essas ONGs, oferecem tudo isso, mas ela diz, tá, eu vou ficar nessa casa de transição, nessa casa de acolhimento por 3 meses. E depois, aí vem o trabalho do psicólogo de fortalecimento, de empoderamento dessa mulher, para ela saber que ela tem potencial, que ela pode refazer a sua vida, que ela pode fazer uma faculdade, que ela pode procurar um emprego e que ela pode, sim, sustentar os seus filhos sem esse homem, sem a dependência desse homem. É um trabalho, gente, é um trabalho longo, é um trabalho árduo, e para essa mulher que pode ser que ainda esteja apaixonada por esse homem, é uma das coisas, eu acho, nós psicólogos temos que fazer cara de paisagem, né? A gente não pode... Mas eu fico impressionada, eu amo, ele me pôs para fora de casa, mas eu amo tanto esse homem. Então, como é que nós vamos trabalhar? Porque nós psicólogos não podemos ser diretivos. Deixa esse homem, vai embora... Pare de ser boba. A gente não pode fazer isso. Então, como é que a gente vai trabalhar para que essa mulher entenda que isso não é amor, que ele não a ama, que isso é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico? É um trabalho longo, tá, gente? Não é fácil. Não é fácil. Eduardo, eu quero falar também de uma outra coisa que impede as mulheres de procurar ajuda. Posso falar? Fique à vontade, Silvia, por favor. É que... a minha área, tá? Eu tenho uma amiga, a doutora Valéria Vilhena, ela fez uma dissertação de mestrado, a pesquisa dela foi numa casa, 2 casas de acolhimento católicas, aqui no extremo sul de São Paulo. E ela verificou estatisticamente que 40% das mulheres que sofreram violência eram provenientes de igrejas evangélicas. Igrejas cristãs. Então, assim, qual é o problema das mulheres? Eu tenho até um livro chamado Um Outro Gênero de Igreja, que tem um capítulo sobre o ambiente religioso. Quando uma mulher vai se aconselhar com o padre ou com o pastor, que ela diz, olha, o meu marido está me batendo, o que é que eu faço? Essa questão do divórcio, que aquilo que Deus uniu não separe o homem, essa questão do perdão, que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, e que o que Deus uniu não separe o homem. Esses 3 versículos que são mal interpretados fazem com que a mulher, o próprio pastor ou o padre diz, olha, ore, reze pelo seu marido, que ele vai se convencer, que Deus vai tocar. Então essa mulher, muitas mulheres cristãs que têm medo de ferir o coração de Deus, ficam nesse relacionamento esperando que esse homem mude, e esse homem acaba matando-a, acaba assassinando-a. Então,
é muito importante também a gente trabalhar no coração dessas mulheres. Eu Silvia Jerusa, trabalho o seguinte, digo, olha, a vontade de Deus para nossas vidas, isso é um versículo bíblico, é sempre boa, perfeita e agradável. Está sendo agradável? Você acha que é a vontade de Deus você permanecer nesse relacionamento debaixo de agressão? Mas nem todo pastor e nem todo padre dirá isso. Então, isso prende as mulheres a sofrerem violência emocional e física por muito tempo, com medo de um divórcio, porque, de acordo com a religião dela, não é de Deus, e esperando que esse homem se converta, que esse homem... E perdoando, até quando? Até ser assassinado. Então, isso também é um motivo muito forte dentro das igrejas que impedem as mulheres de procurar e de denunciar o seu marido, ou o seu parceiro. Eu falo que Deus, Silvia, quer a nossa felicidade, quer que a gente viva plenamente. Esse é o desejo do nosso Pai. Bem, eu vou encerrando esse bloco aqui. No outro bloco, daí sim, eu vou abrir já perguntando diretamente para a Silvia e para a doutora Jamila. Qualquer pessoa que presenciar, não obrigatoriamente que seja da família, seja um vizinho, seja um amigo, seja um conhecido, que presenciar uma violência, pode denunciar? Como fazer isso? Mas antes, eu gostaria aqui de retomar aquela pergunta que eu deixei no final do segundo bloco. A omissão pode custar uma vida no caso da violência contra a mulher. Então eu pergunto para a senhora, doutora Jamila, qualquer pessoa, independente se seja amigo, familiar, conhecido ou mesmo nem conheça a vítima da violência contra a mulher, pode denunciar a violência e como fazer isso? Com certeza, Eduardo. E isso é uma coisa muito importante. A gente trazer para a sociedade a informação e falar que também a sociedade é responsável e pode ajudar mulheres vítimas de violência. A pandemia, em que pese ter sido uma tragédia, ainda estar sendo uma tragédia, trouxe essa consciência para muitas pessoas. Porque, como nós estávamos trabalhando em home office, muitos de nós dentro da própria casa, passamos a perceber que vizinhas, seja do prédio, seja da casa, amigas também, estavam sendo e são vítimas de violência doméstica constante e muitas vezes a gente sequer sabia, ou se sabia, fingia que não era próximo. E isso é inadmissível, né? Então, qualquer pessoa pode e deve denunciar um caso de violência contra a mulher. E existem vários canais, a maioria deles, inclusive, você denuncia de forma anônima, como é o caso do Disque 180 do governo federal ou do Disque Denúncia 181 do governo do estado. Então você, mulher ou homem, vizinho ou não, amigo, parente ou desconhecido, se você estiver vendo uma violência acontecer, se a violência estiver acontecendo na sua frente, ligue 190. Ligue para a Polícia Militar, que, sendo acionada, irá verificar o que está acontecendo. Se essa violência já aconteceu, se por algum motivo você não conseguiu ligar para a PM imediatamente, se você sabe de alguém que está sendo vítima, você pode denunciar através do Ligue 180 do governo federal, do Disque Denúncia do governo estadual, que é o 181, e aí, de forma anônima, reportar, contar o que está acontecendo e essa informação chega até a polícia, que tomará as atitudes necessárias. Silvia, no caso da violência contra a mulher, não dá mais para a gente virar as costas e fingir assim, eu não tenho nada com isso. Tem sim, né? Inclusive, nós que trabalhamos com isso, a gente diz assim, em briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher. Esquece aquele outro ditado. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente mete sim. E é super importante as amigas, os amigos, também poderem dizer a essa mulher, olha, você notou que você, principalmente abuso emocional, você notou que você está sendo abusada? Eu tive um cliente que ele estava numa mesa e a esposa dele o tempo todo, uma cliente cujo marido o tempo todo falando
sendo violento, interrompendo, e não, você não vai trabalhar, não, você não vai fazer isso. E depois os amigos chegaram para ela e disseram, olha, você notou como seu marido está abusivo com você? Como assim você não vai poder trabalhar? Como assim você é burra? E ela foi despertando para esse fato, peraí, eu nunca tinha pensado nisso. Então, amigos e amigas também poderem dizer, olha, você está sendo abusada. E no caso, como a doutora Jamila já pontuou, no caso de abuso físico, violência física, ligar e se meter mesmo. Eu sou muito, eu vou usar uma expressão, eu sou muito danada. Eu já me atirei, sim, em cima de um casal que o marido estava batendo na mulher, mas eu tenho uma história, um feedback triste para dizer para vocês. A mulher ficou com raiva de mim. Ela era minha vizinha de frente, eu morava numa casa, e ele estava gritando muito, eu fui no portão para ver, e ele estava batendo nela, e eu avancei nele para separar os dois, e ela, sai, ninguém bate no meu marido. Aí eu fiquei de mãos atadas, mas eu liguei para a polícia, mas eu avancei, eu não fico... Agora nós estamos na sociedade do espetáculo que as pessoas ficam gravando. Comigo não tem esse negócio de gravar em celular, entendeu? E fica gravando violência do marido contra a mulher. Não, eu avanço, eu tento proteger, nem que eu, né... Um dia meu marido diz assim, um dia você ainda vai ser morta. Mas eu acho um absurdo as pessoas gravarem em vez de se meterem, ou em vez de ligarem para a polícia. 1 minuto pode custar uma vida, né? Então a gente tem que correr para salvar aquela vida, né? Olha só, nesse último bloco do Aparecida Debate, a gente vai saber também um pouquinho mais sobre a campanha Sinal Vermelho, lançada no final de outubro. Quem conta para a gente é o Ícaro Malta. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você que está acompanhando a Aparecida Debate. Eu vou conversar agora com a Andréia. Ela é oficial em um cartório de São Paulo e ela vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona a campanha Sinal Vermelho. Andréia, agora os cartórios vão poder ser ponto de apoio para mulheres que sofrem de violência? Olá, Ícaro, isso mesmo. Os cartórios aderiram à campanha, né, Sinal Vermelho, e passam a ser, então, um novo ponto de apoio. Estamos distribuídos aí por todos os municípios do Brasil e as mulheres podem, então, procurar os cartórios e pedir o auxílio necessário se estiver em situação de violência. E como funciona essa campanha? Como é que uma mulher pode pedir essa ajuda? Nós aderimos à campanha do Sinal Vermelho, né, que é aquela em que a mulher, demonstrando ou na palma da mão ou numa folha de papel um X em vermelho, ela já indica que precisa de auxílio, né? Os funcionários dos cartórios estão treinados a atenderem, darem continuidade ao atendimento enquanto chamamos as autoridades para se deslocarem até o cartório e darem o apoio necessário para essa mulher, né? Se eventualmente a mulher se sentir mais confortável para que esse apoio seja feito posteriormente no endereço dela, ela também pode sinalizar dessa forma, indicando endereço, nome completo, e aí a gente aguarda a saída do cartório para acionar as autoridades. E por que é importante contar com os cartórios, né, já que eles são tão numerosos no nosso país? Justamente, né, uma das grandes vantagens dos cartórios é que nós estamos presentes em todos os municípios, em distritos pequenos, né, e é um local em que as pessoas se sentem seguras, há uma confiabilidade da população e os funcionários estão treinados e preparados para essa situação. Então, a mulher pode se sentir segura se ela conseguir essa oportunidade de ir até o cartório, é um bom momento para pedir esse auxílio, né? E aqui, né, Silvia e doutora Jamila, a gente aproveita para parabenizar também os cartórios por essa iniciativa. Sim. É mais um meio que a mulher vítima de violência encontra para fazer a sua denúncia, para não sofrer em silêncio. Agora a gente está caminhando para o fim, mas eu gostaria de falar de uma outra violência. Quais são, Silvia, as consequências emocionais para as crianças que presenciam essa violência doméstica tão grave quanto a própria violência contra a mulher, né? Exatamente. Nós temos vários estudos, tem uma psicóloga na Universidade da Virgínia que analisou durante 10 anos famílias que estão passando por momentos conflitivos, de violência. Essa criança, e ela é uma defensora de que é melhor essas crianças serem filhos de pais divorciados que se deem do que ficar dentro de um relacionamento violento. Olha, a criança cresce imatura, insegura,
um sentimento de culpa terrível, porque mesmo que a culpa não seja da criança, ela pensa, não sei porquê, ela pensa que os pais estão se dando mal por causa dela. E tem uma coisa, a gente chama de padrão repetitivo. Essas crianças, quando forem jovens, elas correm o perigo de se relacionarem com homens com o mesmo perfil dos seus pais ou dos agressores da sua mãe. Elas olham tanto para aquilo e elas abominam tanto aquilo que elas acabam se envolvendo num relacionamento também abusivo como os pais. Então, ou o menino, principalmente, pode se transformar em um agressor, porque é aquilo que ele viu o pai fazer. Então, insegurança emocional, falta de autoestima, vergonha, medo, muito medo, e ou o menino pode se transformar num agressor, ou a menina pode casar ou se relacionar com um homem com o mesmo perfil do companheiro da sua mãe. Doutora Jamila, eu ia perguntar justamente isso para a senhora, não que justifica a violência, né? Mas isso pode acontecer? O filho homem que presencia violência contra a mãe se tornar um agressor no futuro, pela experiência que a senhora tem? Sim, quando a gente conversa, né, com os agressores, quando são presos ou eventualmente indiciados e identificados, a maioria deles de alguma forma comenta ou que via o pai constantemente agredindo, que era agredido também pelo pai, né? Parece que há amor e violência parece que se tornam sinônimos nesses tipos de relação, e as mulheres também vinham de lares violentos, tanto com relação aos pais quanto com relação às mães. É o que nós chamamos de vítimas indiretas, né? Indiretas quando vem a violência acontecendo em casa, mas muitas vezes depois se tornam vítimas diretas porque passam a viver relacionamentos abusivos ou passam a ser, pior, né, agressores. A gente está caminhando agora para o encerramento do Aparecida Debate, então faço uma última pergunta para a Sílvia e para a doutora Jamila. Agora eu gostaria que vocês olhassem diretamente aí para a câmera e falassem, de repente, com uma mulher que se identificou com todo esse quadro que a gente traçou de violência, seja ela psicológica, seja ela física, e que pode resultar, infelizmente, tem acontecido muito, principalmente durante a pandemia, como a gente viu, num feminicídio, que é o homicídio cometido contra a mulher. Então, olhar diretamente para essa mulher que se identificou e dizer para ela, basta, chega, tem que tomar uma iniciativa, uma atitude para romper com esse ciclo de violência, para não terminar em uma tragédia. A gente viu o quanto isso impacta para a família toda, não apenas para a mulher. E aproveito também, quando e como que a gente vai mudar definitivamente essa realidade? Silvia, eu começo por você. Olha, eu acho que quando a gente mudar, toda uma estrutura social, nós entendemos que a mulher não é um ser inferior, que o lugar da mulher é onde ela quiser, a gente romper com essa estrutura patriarcal de que a mulher é posse do homem, de que o lugar da mulher é somente dentro de casa. A mulher precisa ter a sua independência financeira, precisa correr atrás dos seus sonhos. Quando a gente romper com essa estrutura social brasileira de que a mulher é um ser inferior, aí nós romperemos com a violência. E o homem entender a comunicação não violenta, a masculinidade tóxica, o homem entender que a mulher é sua companheira. Eles não estão em uma competição, eles não estão numa guerra, são uma equipe. E o homem entender que a mulher é a sua companheira e que eles juntos vão formar essa família linda que ele e ela sempre sonharam. Então, eu acho que só assim é rompido o ciclo da violência. Doutora Jamila? Com certeza, né? Assino embaixo. Educação, e aí quando a gente fala de educação, não só educação formal, né? Mas toda esse encaminhamento de informações, e para que a mulher saiba também que nunca a culpa é dela, a culpa nunca é da mulher, e que ela não está sozinha, que ela tem canais de denúncia, que ela tem aonde procurar ajuda, e que, se ela precisar, sempre terá uma delegacia de polícia aberta para atendê-la e ajudá-la
a efetivamente romper esse ciclo de violência, porque é inadmissível que uma mulher sofra violência. A mulher, em hipótese nenhuma, pode continuar aceitando qualquer tipo de violência, né, doutora? Em hipótese alguma. Como eu disse, a culpa nunca é dela, ela não está sozinha e nenhum homem tem direito sobre a mulher. A mulher não é objeto, a mulher não é propriedade desse homem, então ela não deve admitir essa violência e ela deve procurar ajuda para efetivamente se tornar forte, né, e conseguir manter futuros relacionamentos saudáveis, porque ela merece isso. Portanto, é isso aí, o Aparecida Debate contribuindo para esse Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. É isso que a gente espera, a gente dá a nossa pequena contribuição, ouvindo tão bem a Silvia e a doutora Jamila para conscientizar você, mulher, que você tem seu espaço dentro do seio familiar, dentro da sociedade e não é esse espaço sofrendo violência, seja de quem for. Assim nós encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre a violência contra a mulher. O Brasil está entre os 10 países do mundo com o maior número de feminicídios. O mais grave é que em mais de 90% dos casos, o homicídio contra a mulher é cometido por homens com quem a vítima possuía relação afetiva. E se não bastasse, esse problema foi agravado pela pandemia do coronavírus. Dados de 2020 mostram que, em meio ao isolamento social, foram registrados 1.350 casos de feminicídio, ou seja, 1 a cada 6 horas e meia. As medidas protetivas de urgência também subiram 4,5%, somando, olha só, 294.440 decisões concedidas pela Justiça Brasileira. Voltamos a lembrar aqui, hein? A lei define como violência contra a mulher qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto no ambiente público como no privado. Bem, contamos com a participação pela internet da Silvia Jerusa Rodrigues, terapeuta sistêmica individual, familiar e de casal. Também é especialista em sexualidade humana, mestra e doutora em ciência da religião, a quem eu quero cumprimentar e agradecer muito pela participação hoje no Aparecida Debate. O nosso boa noite, muito obrigado pela presença da senhora. Também conosco a doutora Jamila Jorge Ferrari, delegada coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo e coordenadora do projeto Integrar. Também é professora da Academia da Polícia Civil de São Paulo e membro do Comitê Intersecretarial de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo e do Conselho de Segurança Estadual. Doutora Jamila, também muito obrigado, viu, pela presença da senhora hoje aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para a senhora, um ótimo trabalho.